Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar a palavra de ontem, hoje, né? Hoje é dia 15, né, de fevereiro. Eu vou gravar, tendo em vista que ontem tivemos problemas na transmissão, tivemos problemas internos também, mas já estamos nos movimentando para resolvê-los. Amém, queridos? É uma alegria poder estar aí mais uma vez ministrando a palavra para todos vocês, né? E eu tenho certeza que essa palavra vai mexer muito com todos. Como ontem, na celebração, nós tivemos aí, tinha muitas pessoas na igreja, né? E eu creio que todos aí praticamente foram impactados, né? Com essa palavra. E hoje nós vamos gravar, estamos gravando, vamos disponibilizar no YouTube para que você possa assistir mais uma vez, ou ouvir mais uma vez, e para aqueles que não estiveram ontem, né, presencialmente, possam estar usando dessa ferramenta valiosa para ouvir a palavra e aplicar aí nas suas células. Amém? Mais uma vez, obrigado, né, por vocês serem essas pessoas tão queridas, tão especiais. Obrigado por estarem junto conosco na comunidade Vida Nova, né? E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu vou começar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, da mesma forma que ontem nós estávamos conectados, estávamos ligados espiritualmente ao Teu reino, no Senhor, estávamos sensíveis ao Espírito Santo, que neste dia possamos não só dar sequência àquilo que temos cultivado da Tua presença na palavra, no discernimento, que esta palavra que está sendo gravada agora venha trazer também uma grande revelação e um trilho profético na vida de cada pessoa. Senhor, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu viverei tudo aquilo que a Bíblia diz que eu viverei. Nós viveremos isso. Este ano é o ano de um novo tempo, uma nova estação. E nós cremos fervorosamente que esta é uma palavra poderosa, uma palavra que vai nortear de uma forma muito especial. Eu abençoo a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou tentar ser bastante mais prático, né? Nós vamos editar esse vídeo, colocar aí os banners, né? Que precisam ser colocados. E vai ser bênção, eu tenho certeza disso. Vamos começar lembrando, né, que 2021 é o ano, né, de um novo tempo, uma nova estação. E usamos o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21, parte A, né? É ele quem muda o tempo e as estações. E nós cremos que esse ano será um ano diferente, um ano acima das expectativas. Nós temos essa convicção. E na virada do ano nós trouxemos essa palavra e usamos um texto, Gênesis capítulo 15, do 1 ao 11. Gênesis 15, do 1 ao 11. Eu vou ler e eu quero, para a palavra de hoje, né, me ater no versículo 11, falar um pouquinho mais sobre ele. Mas vamos discorrer aqui o, o contexto. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor, Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, a um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Amém? E aí continua. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Aqui é aquele famoso tópico que nós colocamos na palavra da virada,
momentos divinos. Nós queremos que em 2021, momentos divinos acontecerão em nossas vidas, à medida em que nós nos disponibilizarmos, à medida em que nós caminharmos na palavra, à medida em que nós nos relacionarmos, temos mais intimidade com o Senhor, mais relacionamento uns com os outros, um abençoando o outro, participando, interagindo. Então, momentos divinos. Nós abordamos isso e nós vamos trabalhar em cima disso. Amém? Então, aqui o texto diz, levou para fora e disse, olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me. Aqui é importante, nós vamos fazer aqui um corte, né, nessa palavra. A partir desse momento, é o momento onde nós entramos na palavra de ontem, que estou gravando hoje, né, de forma resumida, para que você possa entender, né, e relembrar aquilo que foi dito. O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e aí ele coloca ainda uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais e cortou-os pelo meio e pôs as metades, umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. E o versículo 11, para a gente concluir a primeira leitura, lembrando dos momentos divinos e entrando na palavra de hoje, é o versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, sobre os animais cortados, né, um de frente para o outro. As aves não foram cortadas, né? Então, esses animais cortados, o sangue ali exposto, estava diante de um memorial, diante de um sacrifício, diante de um holocausto. Algo que o Senhor iria fazer para que a aliança, a promessa na vida de Abraão acontecesse. E foi aquele momento divino na vida de Abraão de sair. Ele estava, né, já havia se passado muito tempo, então ele saiu, né? Deus levou ele para fora, mostrou e disse para, né, fazer essa questão aí dos animais. E é interessante que o versículo 11 diz, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Vou ler de novo. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Eu acredito que nesse período todo, né, desde o momento que ele sai, né, lá de Ur dos Caldeus, sai, Deus dizendo, vai para onde eu te mostrar. Muita coisa passou pela mente de Abraão. Palavras proféticas sobre Abraão, sua descendência, ele recebeu, mas acredito que em vários momentos houve um conflito na mente dele. E eu quero trabalhar em cima disso nessa noite. Ou hoje, né, com a palavra que foi ministrada ontem na nossa celebração de domingo. O versículo 11 nos mostra que enquanto o holocausto não fosse consumido pelo fogo que viria, selar aquela aliança, selar aquele momento profético, aquele momento divino, a Bíblia fala que aves de rapina vinham para roubar aquela carne, para comer corvos, né? Abutres que sejam. E a Bíblia diz que Abraão as enxotava. Então ele precisou focar. Ele precisou focar para que tudo aquilo que estava diante dele, né, a sua trajetória, o seu futuro, ele seria pai de nações, pai de multidões, né? Essa palavra viria até nós. Ele precisaria ficar focado. E volta e meia essas aves desciam para roubar aquele holocausto, roubar aquele altar que estava preparado. Quantas vezes o nosso altar está preparado e vem pensamentos? E aí eu quero colocar isso. Aves de rapina representam demônios. Demônios vinham para roubar o pensamento, roubar a atenção. E eu acredito que fisicamente
ficava muito difícil para Abraão. Enxotar, não sei como é que ele fazia isso, era com madeira, gritava, corria atrás, e volta e meia eles voltavam, né? Eles voltavam ali para tentar roubar. E Abraão enxotava. E é com base nisso, nessa visão aí de Abraão, uma revelação bastante importante, né? Que nós vamos colocar aqui. Uma aliança para gerar momentos divinos, né, para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, os planos dele. Precisamos estar atentos, nos policiar, não permitir que aves de rapina, né, aqui representada como aves de rapina que representam Satanás e seus demônios, venham nos roubar. Então nós precisamos nos manter focados, estarmos atentos. Amém? Uma experiência, né? Essa experiência de Abraão foi muito desagradável, né? Mas necessária. Quando essas aves, né, Satanás, inimigos, demônios, pensamentos vierem, né? Nós temos que nos posicionar biblicamente, senão depois o caldo entorna, né? E com base nisso, nessa primeira palavra, né, de Gênesis, capítulo, eu até também estou acompanhando aqui no telão, né? Quando surgiu essa palavra, esse texto de Gênesis 15, veio uma visão, né, de uma foto, olhando para a experiência de Abraão, e essa foto eu estou usando-a como base para essa palavra que você está ouvindo, que tem um tema território conquistado e ocupado. Que foto é essa, né? Que foto é essa? É uma foto da Segunda Guerra Mundial, né? Onde os americanos estão hasteando a bandeira dos Estados Unidos, lá no Monte Suribachi, no dia 23/2 de 45, daqui a pouco já vai fazer 76 anos, e quando eles hasteiam, que eles fincam aquela bandeira, né, naquele monte, naquele lugar, né, eles declaram território conquistado, né, e ocupado pelos Estados Unidos. E foi com muita dor, com muito sofrimento, com muitas baixas, eles fizeram. E daí então surge o tema da palavra que nós estamos compartilhando, que é território conquistado e ocupado, ok? Dá uma olhadinha aí, né, no banner, né? Amém? Então, vamos desenvolver essa palavra. Eu acredito que ao ver e ouvir, né, sobre esse palco, né, da conquista dos Estados Unidos, a conquista lá de Abraão, que ele chotou, eu acredito que precisamos falar um pouco sobre território. E que território é esse? Que território é esse que é palco de grandes conflitos? Ou seja, conflitos que 24 horas acontecem. Um verdadeiro campo de batalha. Esse lugar nada mais é do que a nossa mente. Amém? E Paulo, com muita sabedoria, ele nos ensina um pouquinho sobre isso. Lá em a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, né? Estou colocando aí a referência para você lê na sua Bíblia, tá bom? Diz assim, porque, embora andando na carne e não militando segundo a carne, ele está dizendo assim, andamos como humanos, mas não fazemos parte de nenhuma milícia humana. Né? A gente ouve muito sobre a milícia lá no Rio de Janeiro, né? Mas nós cristãos, nós homens e mulheres de Deus, não andamos como humanos, mas não fazemos parte de nenhuma milícia humana. Mas estamos numa guerra dentro de uma milícia. Olha que interessante, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, e quando ele fala nossa milícia, é nossa, é de todos. Não existe ninguém aí, né, nenhuma pessoa que está isenta dessa guerra, dessa milícia. Mas ele coloca da nossa, não é vossa, não é especificamente para um ou para outro, é para todos. Ele põe, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então, a milícia, o movimento que eu estou participando, ele é universal,
né? E ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. E ele continua, anulando nós, sofismas, e versículo 5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, não andando como humanos, como seres humanos, como cidadãos brasileiros, nós não fazemos parte de nenhuma milícia, pelo menos eu não faço. E creio que você também não. Se estiver fazendo, é momento de você parar com isso. Amém? Ok. Agora, também Paulo nos alerta que estamos sim militando, né? Estamos lutando, mas na esfera espiritual. E essa milícia na esfera espiritual, ela é poderosa em Deus, né? E aí podemos aí destruir o que tem que ser destruído. E aí, para realmente completar, né? Onde se dá essa guerra? Para realmente solidificar. Aonde se dá essa guerra? Aonde se dá essa batalha? Lembrando que o tema é território conquistado e ocupado, né? Aonde se dá esse conflito? Né? Aonde dá a ocupação desse território? Paulo explica que é na mente. É que é a mente, né, que tem todo esse conflito, né, que nós vivemos, né? E Paulo está explicando também que esta guerra é uma guerra silenciosa. Todos nós vamos passar por essa guerra, ou estamos passando por essa guerra, ou vamos continuar. Amém? E aí, qual será a minha posição? Qual será a minha posição diante dessa guerra? Tá? O versículo 4 e 5, ele diz o seguinte, né? Então, ele está mostrando graus aí dessa guerra, versículo 4 e 5. Para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Onde se dá essa guerra, então, gente? No território da nossa mente. Né? Então, há níveis de ocupação, e aí nós vamos explorar isso, mas primeiro, antes de explorar, nós precisamos descobrir, né, como a nossa mente funciona. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Então vamos recapitular aqui. Onde se dá essa guerra, essa possível, né, conquista e ocupação de território? Na mente. Né? Então, e é uma guerra silenciosa. Todos nós, sem exceção, nós vamos, em algum momento ou outro, ser bombardeados na nossa mente, né, por Satanás, sobre algumas sugestões. E isso é importante deixar claro, né? Quando Paulo fala, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Então, Satanás vem aí com sugestões. Dentro desse quadro, né? desse quadro geral, né? Esse quadro maior, são variadas os pensamentos, né? Pensamentos ruins, pensamentos até outros não tão ruins, mas surge muito. Né? Nesse momento, por exemplo, eu não sei o que está passando na sua mente, o que está sendo sugerido na sua mente, mas eu sei que, né, de uma forma geral, há pensamentos de depressão, pessoas vivendo depressão, foi sugerido isso, né? E ela está lá trabalhando com essa questão, está vivendo essa depressão, suicídio, medo, angústia, isolamento, dor, raiva, solidão, qualquer que seja aí, né? A sugestão ou que está passando pela sua mente, né? Nós vamos trabalhar bastante sobre isso para que o território da sua mente não seja ocupado por estas coisas, né? E você fique aí preso, né? Numa fortaleza intransponível, né? Acho que um exemplo bem legal a respeito disso é essa briga ad eterna, né? Para ocupar o território, a Israel e Palestina brigando por um território, né? Uma pequena faixa de território, e Israel e Palestina brigando há muitos anos para conquistar e ocupar aquele território. E o que acontece então, que nessa guerra, né, que eles estão travando, é muito difícil dois ocuparem o mesmo território. E com isso, vamos trazer para o espiritual.
A nossa mente não dá para dois ocuparem o mesmo território. Ou ocupa-se um, ou ocupa-se o outro. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso? A nossa luta é para impedir que a ocupação do nosso território mente seja conquistada pelo inimigo das nossas vidas. E que é o inimigo das nossas vidas? Satanás, não é isso? Então é importante nós pensarmos, ponderarmos sobre isso. E quando Paulo, no texto de Coríntios, né, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, ele começa a mostrar para nós, ele pega do estágio pior, mostra o secundário e o primeiro estágio. Então, nós vamos pegar de trás para frente. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Tá? Então, Paulo começa pelo pior, que é a fortaleza, né? E nós vamos começar, então, pelos pensamentos. Agora, olhando para isso, confirma-se que esse território, esse conflito, essa ocupação se dá no nível da alma, da nossa mente, melhor dizendo, da mente, e a mente faz parte da alma. Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Estou colocando um banner aí na tela para que você possa acompanhar. Nós somos divididos em três partes. Nós moramos em um corpo, temos uma alma e somos espírito. Tá? O nosso verdadeiro homem espiritual, ele é verdadeiro homem, né? É o espírito que se comunica com o espírito de Deus. Ponto. Uma outra parte do homem é a alma, né? Que é essa que nós vamos abordar. E o corpo, que é o reflexo claro do que acontece ou no espírito ou na alma. Tudo bem? E cada um dessas três partes, o corpo, por exemplo, também é dividido em três partes, o espírito também é dividido em três partes e a alma dividida em três partes. Né? É importante que, se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva na EVN, né? Para conhecer um pouco mais na aula, através dessa aula, né? Que fala sobre essa abordagem, conhecer mais sobre as divisões do homem, tá bom? Mas para a palavra de hoje, a gente foca a alma. Então, dentro da alma, por sua vez, a palavra alma é psique. E psique é aí que se origina, né, a psicanálise, a psicologia, né? Então, são os estudos e comportamentos da alma. Tudo bem? Então, a ciência, a, a, a medicina, essas pessoas que cuidam com a psicologia, a psiquiatria, né? Elas são também importantes, né? E além do fato de nós também conhecermos a parte espiritual. Então, a alma, psique. E a alma, ela é dividida em três partes, como eu já havia dito. Ela é a mente, ela é a vontade e as emoções. Que emoções têm a ver com sentimentos, não é? E é importante esclarecer que dentro da alma, que das divisões é a mente é a sede dos pensamentos, tá? Posto isso, vamos para os estágios, que Paulo coloca em 2 Coríntios, capítulo 10, né? 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Vamos começar pelo primeiro estágio, né, que está no texto. Paulo coloca no finalzinho do versículo, né, do versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento. Então ele está dizendo que a nossa mente, né, que faz parte da alma, qualquer sugestão, qualquer pensamento que vier da parte de Satanás, eu preciso o quê? Né? Vou colocar aí também para você um banner, né? O que eu preciso fazer? Prender isso. Então, levando cativo, prender. Eu vou levar cativo esse prisioneiro, né? Que está tentando entrar, né, na minha mente como sugestão de Satanás. Agora, se eu não prender, né, ou e aceitar o pensamento, eu saio desse primeiro estágio e vou para o segundo estágio,
que é o estágio das sofismas, né? E aí esse texto do segundo estágio diz que nós temos que, nós mesmos, anular as sofismas. Se passou pelo primeiro estágio, no segundo, anula, não aceita. E aí ele continua, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, como funciona esse segundo estágio? Então, primeiro estágio, Satanás traz a sugestão, e aí no segundo eu começo já a me imaginar, criar aquela cena, ponderar, né? Ponderar aquele primeiro pensamento. E Paulo diz que eu tenho que anular. Se eu não anular, porque eu já estou ponderando como já fato, né? Como já é aquilo mesmo, eu aceito aquela sugestão. Então, aí o que acontece? Então, o segundo estágio, sofismas, né? Eu tenho que anular. Não anulando, eu vou começar a ponderar aquele pensamento como pensamento, né, que eu vou fazer, eu vou já criar, imaginar. O segundo estágio, sofismas, tem a ver com imaginação. Já estou imaginando aquilo acontecendo, tá? Aí, o que acontece? Passando pelo segundo estágio, eu não anulei. Eu vou para o último estágio, que é o mais terrível, né? Que é o estágio da fortaleza. E Paulo, né, ele coloca no texto, vamos ver aqui o texto de Coríntios, vamos ler, ele começa no versículo 4, para destruir fortalezas. Então, o último estágio, que é o mais preocupante, né? Como funciona esse estágio? É o estágio onde eu já criei, né? Eu já acredito que aquilo é uma verdade na minha vida. Então, primeiro estágio, segundo estágio, o último, fortaleza. E a fortaleza, ela impede, né, que uma vez ocupada, então o tema da palavra é território conquistado e ocupado. Satanás, ele veio e conseguiu, então ele conquistou territorialmente e, né, ocupou. E aí, nesse último estágio, que é o estágio da fortaleza, né, eu já estou preso, crendo no pensamento sugerido por Satanás. Vamos trabalhar em cima disso, queridos. Esses bombardeios de Satanás. Não acredite nas sugestões de Satanás. Aí a gente precisa, então, agora, ver alguns textos para nos identificar e saber como combater, né? Como resolver isso. Vamos voltar lá em Gênesis. Creio que um dos exemplos bem especiais, até já foi ministrado recentemente na igreja. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 6. Gênesis 3, do 1 ao 6, tá? Diz assim o texto, Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira coisa que, para que a gente não permita que esse território seja ocupado e se torne uma fortaleza, é algo muito simples, mas sim, poderoso, que é a dúvida. Quando você olha, né, Satanás, né, transfigurado, né, dentro ali de uma serpente, né, a mais sagaz, né, o mais espertinho de todos ali, é assim que disse Deus. Ele joga uma dúvida, né? Uma dúvida. E a dúvida, queridos, é o início de uma possível ocupação do nosso território mente. Vou repetir. A dúvida é o início de uma possível ocupação do nosso território mente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só. Território conquistado e ocupado na nossa mente, os pensamentos, vai trabalhar em duas direções: a dúvida ou a fé.
A dúvida da palavra, do que Deus disse. A fé é crer na palavra, o que a palavra fala a nosso respeito. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. E ponto. Né? Agora, se eu aceito a dúvida, né, eu estou abrindo a porta, né, para que a fortaleza, né, aconteça. E aí tem uma outra questão, né? A dúvida é a primeira. A segunda é começar a conversar de boa e argumentar com os argumentos do inimigo. Versículo 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Sem saber que era Satanás, e Satanás era sagaz, né? E bastante sutil, ela começa a conversar de boa com a serpente. Troca o maior papo com ela, vai interagindo, vai falando, né? E aí ela mal sabia, ela nem estava percebendo que Satanás estava inculcando, né? Incutindo pensamentos infernais na sua vida, na sua mente, que desencadearia uma tragédia não só para ela, mas para o seu esposo, né? Então, quanto mais a gente argumenta, mais a gente conversa com Satanás, é uma guerra, é um conflito, né? É um peso. Então, não converse de boa com Satanás, não aceite as argumentações dele. A gente vai descobrir daqui a pouquinho, né, como, né, bloquear, mas conversar, argumentar, isso, né, não é possível, tá? Ela não estava percebendo a estratégia de Satanás. Aí você fala assim, mas pastora, Eva, né, não tinha uma referência, Eva não tinha alguém antes dela que a orientou, né? Se bem que toda a orientação de Deus era mais que suficiente, mas ela foi enganada e enganou o seu marido. A gente vai voltar nesse texto mais à frente. Então, você diz, mas Eva não tinha referência. Então vamos para alguém que a Bíblia nos fala que, né, foi importantíssimo. E nós já falamos sobre ele, foi Paulo. Tem uma passagem na Bíblia, abra aí, anote, né, Atos 16, do 16 ao 18, que aqui Paulo, ele tolerou as argumentações de Satanás. Então, eles estavam, né, indo para um lugar de oração, né, Paulo e toda uma equipe, e saiu ao encontro deles uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus pensamentos. Aí a Bíblia fala que ela começou a seguir a Paulo, né? Seguir a Paulo e a nós. Lucas, que escreveu Atos, ele está dizendo assim, ó, ela seguiu a Paulo e todos nós que estamos juntos. Os discípulos, né? Paulo e eu que estou aqui relatando, né, este fato. E aí o que essa mulher falava? Ela clamava dizendo, bajulando eles, né? Bajulando, ó o ego. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. E a Bíblia fala em Atos 16, 16 a 18, que isto se repetiu por muitos dias. Por muitos dias. Queridos, Paulo tolerou pensamentos malignos por muitos dias. Então, nós pegamos um exemplo de Eva, que não teve uma referência, e estamos pegando o exemplo de Paulo, que é a maior referência da revelação, embora nesse contexto ainda nem toda a revelação estava liberada para ele, mas já era um exemplo, né? Ele tolerou pensamentos malignos. E aí o texto conclui: então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, o Espírito. Tá? E é interessante que diz, depois de muitos dias, Paulo já indignado. Essa palavra indignado, na original, que é diaponeu, tem várias definições dessa palavra, indignado, e uma delas é a base de estar ocupado.
Você está tão ocupado com o dia a dia, com as situações, com as pressões, que você não percebe que é um ataque direto do inferno, de Satanás, na sua mente, né? Com pensamentos malignos. Né? Então, Paulo chegou uma hora que caiu a ficha, abriu os olhos. Não, isso é coisa do diabo. Então, ele repreendeu e aquele espírito saiu. Então, Paulo só repreendeu a hora que veio, né, o discernimento. E uma das coisas muito importantes para nós cristãos, né, para que o nosso território mente não seja conquistado nem ocupado, é fluir nos dons do Espírito. E um dos dons do Espírito, né, é discernimento de espírito. Se você quer mais informações, mais bagagem, se inscreva, se matricule na Escola EVM. 1 Coríntios 12, o próprio Paulo coloca. Com base já nas suas experiências, ele coloca. Fluindo no Espírito. 1 Coríntios 12, 10. Há outro, operações de milagres. Então aqui o contexto que os dons são do Espírito Santo. Ele que concede, é ele que escolhe qual dom que ele vai dar às pessoas. Eu posso buscar com zelo os melhores dons, mas cabe ao Espírito Santo conceder. São 9 dons que são divididos em 3 grupos, cada grupo de 3. E um deles, né, tem aí discernimento de espírito. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, 10. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. Tá? Então, como discernir se um espírito, se um pensamento é de Deus? Com discernimento de espírito, esse dom, essa manifestação, né, em nós, mas além disso, conhecer a palavra de Deus. Discernir e conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, um grande segredo é discernimento, né? A gente vai explicar mais um pouquinho lá na frente sobre uma questão que é o fruto. Então, mais à frente. Mas aqui, discernir. Não, essa jovem está com pensamentos, está falando Satanás está falando através da boca dessa menina. Então, ele repreendeu aquele espírito. Discernimento. E além de ter discernimento, né, para nós, o ponto mais principal é conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Amém? Ruminar aquilo que está sendo ministrado, né? Por exemplo, essa palavra, medite nela, pondere sobre ela, reflita, né? O que está vindo na sua mente, o que Deus tem para você, para sua casa, sua família. Conhecer a palavra é o padrão para nós. Nós vamos ler um texto, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Né? Oséias 4, 6. Então, conhecer a palavra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, né? E conhecimento aqui não é conhecimento acadêmico, né, universitário. É conhecimento bíblico. E aí ele continua, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Há uma sentença aqui, gente. Então eu preciso aceitar o conhecimento da palavra, tá? Depois você lê com calma esse texto, né? E não só conhecer, mas pôr em prática. Olhar para o padrão bíblico. Por exemplo, eu não sei hoje, né, que já faz bastante tempo que eu estou fora de um ambiente, né, de fábrica, de profissional, né, sou contador formado e já há bastante tempo estou fora. Eu não sei se hoje ainda existe a figura do inspetor de qualidade. Acredito que sim. E qual é a função do inspetor de qualidade? Né? Ele vai usar um padrão, né? Ele vai pegar esse padrão aqui, esse exemplo, esse exemplar, que está perfeito, ele vai usar esse padrão como modelo e vai examinar aquilo que está na linha de produção, para que, se estiver dentro do padrão, estiver dentro das normas, estiver certinho, com o modelo exato, aí ele libera. É claro que existe por amostragem, né? Mas tem que existir, né, um inspetor de qualidade. E aí é importante que
o inspetor de qualidade, trazendo para a nossa realidade, nós precisamos também nos capacitar como inspetores de qualidade dos nossos pensamentos à luz, né, da palavra de Deus, para que Satanás não venha mentir com sugestões, tá? Agora, conhecer a palavra. Tem pessoas que têm nível de conhecimento quase zero, alguns têm nível de conhecimento bom, outros muito bom, né? Então você precisa trabalhar para ter um conhecimento muito bom. Mas vamos ver também que Satanás, ele é sagaz, ele é astuto, ele vai mudando. Satanás é o mesmo desde a queda. Ele não tem truques novos. Ele pode mudar, né, alguma estratégia. E se tem algo que algo no Satanás, né, que seria uma virtude, né, uma virtude é o quê? É ele ser paciente, né? Então vamos pegar o exemplo de Jesus sendo tentado lá, né, no deserto, né? Sendo tentado lá no deserto, que nós podemos encontrar isso em Lucas 4, do 9 ao 11, né? E aí a gente vai explorar bem isso daqui. Lucas 4, do 9 ao 11. Vamos ver aqui, né? Jesus, quando tentado no deserto, ele rebatia na palavra, não é isso? Então, Satanás veio por 2 vezes, ele disse, está escrito. Nós ouvimos na última palavra, né? Esta informação. E está escrito, então nós não somos obrigados a aceitar os pensamentos sugestivos do diabo e ponto. Não podemos baixar a guarda. Então, todo dia o pecado vem, todo dia a sugestão vem, e quando vier, está escrito, está na palavra, tá bom? E aí, a Bíblia fala, né, que Satanás ele vai persistir. A gente falou de Lucas, né? Depois a gente vai voltar nesse texto de novo. E eu quero, antes de falar sobre Jesus lá no deserto, que ele rebatia na palavra, que também tem um outro ponto no finalzinho, né? Que fala de uma outra estratégia de Satanás. Vamos voltar lá em Gênesis, né? Olha só como Satanás ele é astuto. Já em Gênesis 3, 4 e 5, diz assim, então Satanás mudou a estratégia, tá? Vamos ver? Vamos mudar, ele mudou a estratégia, porque ele vem de uma forma, você fechou, ele vai vir de outra, aí você vai fechar também. Então, a palavra é para isso, fecharmos todas as portas na cara de Satanás. Eva não conseguiu vencer, não conseguiu fechar. E está um exemplo para nós. Gênesis 3, de 4 a 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Satanás entra então com uma mentira. Deus tinha dito, se eles comessem, certamente eles morreriam. Então, Satanás pega a palavra que Eva havia citado e ele então mente. É certo que morrereis? Ele mentiu aqui. Mentiu, né? Pegou a palavra e mentiu o texto da palavra. Só que depois ele já passa a falar a verdade daquilo que foi dito. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele começa com a mentira e depois ele passa a falar a verdade. E aí cria uma confusão. Satanás é craque em distorcer. As mentiras de Satanás, as mentiras mais difíceis de Satanás para serem identificadas são aquelas que vêm embrulhadas em um pouco de verdade. Eu dei esse exemplo ontem, vou dar de novo hoje. Eu tenho uma cadela, eu tenho duas, uma delas se chama Pandora, né? E essa cachorra, uma época, ficou muito doente. E foi levada ao veterinário, ele diagnosticou lá um problema e prescreveu um remédio. E chegar em casa, a Samela, minha filha, foi tentar dar o remédio. E colocava na boca, ela cuspia o remédio. Ela não queria comer o remédio, não queria tomar aquele remédio. Então a Samela fez aí, né, foi sagaz a Samela, né? Pensou, o que vai fazer? Pega então, porque ela já tinha trabalhado em um canil, né, cuidadora de animais, e lá também faziam isso. Ela pegou o remédio, né, e introduziu, colocou dentro de um
alimento. Uma banana, por exemplo, ela pegou, amassou direitinho, enfiou dentro da banana e deu para ela comer, e a cachorra, a Pandora, comeu de boa, né? Ela comeu, ela foi enganada, né? Muitas vezes é assim que o diabo faz. Ele pega um pouco da verdade e mistura com muita mentira. E a tragédia está feita, tá? E aí, voltando para Jesus, né, que eu havia dito, Lucas 4, de 9 a 11, olha só, né? Satanás vai mudando de estratégia. Então, ele pega um pouco da verdade, mas também ele pega uma palavra que foi inspirada. Versículo de 9 a 11. Então, Lucas 4, 9 a 11. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o filho de Deus, atira-te, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Satanás pegou um texto que foi influenciado, que foi é, 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 inspirado por Deus. Então, ele pegou um texto que foi inspirado por Deus, que foi o Salmo 91, né, de 11 e 12. Ele pega um texto inspirado por Deus e rebate, argumenta com Jesus. Aí ele disse: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo mudou a estratégia. E este texto que ele pega, que foi inspirado, é um texto verdadeiro, que Deus usou para algo específico, que é o Salmo 91, de 11 a 12. Né? Satanás, então, por ser muito sagaz, ele entra aqui usando o texto. E ele entra com uma doutrina para disfarçar, ele entra com uma doutrina para te enganar, ele usa texto fora de contexto para pretexto, né? E aí a gente acaba deixando, nós acabamos deixando, por deixar que esse território, que é a nossa mente, a sede, sede dos pensamentos, seja conquistado e ocupado, né, pelo inimigo. E tanto é que o próprio Paulo, ele fala que Satanás, ele tem uma doutrina própria. Eu já vou dar o exemplo de um homem aqui. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ensino é uma doutrina. Doutrina na igreja é ensinamento bíblico, é ensinamento da palavra. Então, existe uma doutrina de demônios. E esses dias eu ouvia um comentarista de uma rádio citando um filósofo de nome Paulo, depois vocês podem até dar uma olhada lá, Paulo Giraldelli, né? Que ele afirma que Jesus era pedófilo. Ele afirma nas suas palestras que Jesus era pedófilo e ele tá comungando esse pensamento no meio das universidades, das faculdades. Pessoas estão passando a acreditar nisso porque ele diz que está na Bíblia. E qual é o texto que ele se apoia? Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam. Então ele usa deste texto que o próprio Jesus fala para afirmar que Jesus era pedófilo. Satanás não é terrível? Aí ele fez com que esse cara, esse senhor aí, esse filósofo Paulo, né? Inclusive o comentarista, ele fica muito bravo, ele diz que, dentre muitas coisas, né, que ele está fazendo aí, né, uma delas é isso, e está difundindo uma mentira e está arrebatando muitas pessoas. Há uma esquerda, desculpa eu falar, há uma esquerda aí que aceita que pode roubar, que pode furtar, tem que dar para aqueles que não podem, pode sim, onde já se viu perseguir pedófilo, tem até uma deputada federal, se eu não estiver enganado, que está falando muito mal, né, do Bolsonaro, dizendo que onde já se viu um presidente perseguir pedófilo. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos num sistema maligno, tá bom? Bom, vamos continuar assim. E como identificar a estratégia do diabo? Que a gente entende, né, que aquela pessoa que não conhece a Bíblia, a palavra, facilmente ela vai ser enganada.
E aquela que conhece um pouco da palavra ou muito da palavra? Como discernir que é Satanás? Como devemos fazer? É simples, gente. Primeiro, né? Nós precisamos conhecer a Bíblia, né? Esse é o primeiro ponto que a gente colocou. Mas nós temos que saber quais serão os frutos que vão ser gerados daquele pensamento, daquela mentira, daquela sugestão que entrou na nossa mente. Quais frutos serão gerados? Vamos ver dois textos? Lucas 6, 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas, tá? Então, como identificar? Através dos frutos que vão ser gerados daquele pensamento. Veio lá o pensamento, você vai morrer porque o diagnóstico é diabetes 2. Aí você já começa a se ver morrendo com diabetes. Aí, é claro, você vai tomar todos os cuidados, fazer as dietas, tomar os remédios necessários e vai exercitar a fé. Esse é um ponto que não podemos abrir mão. Mas, se a gente começar a dar ouvidos, aí a fortaleza disse que eu vou morrer e já morri. Então, quem é que traz morte? Satanás. Então, se o fruto daquele pensamento é morte, eu tenho que refutar. E no que eu tenho que pensar? O que são frutos bons? Filipenses 4, 7 a 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se gerar um fruto bom, é de Deus, é do Espírito Santo. Se gerar um fruto ruim, é sugestão de Satanás. Por exemplo, Satanás vem falar assim, ó, ele é mentiroso, ele não te ama, né? Olha o que ele fez, ele nem te deu atenção, né? Aí ele vem, aí você começa a ponderar, né? Realmente é verdade. Aí você começa a ter raiva daquela pessoa, se você começa a evitar aquela pessoa, e de repente você está numa fortaleza onde, né? Quando fala o nome da pessoa, você já entra em crise. Qual foi o fruto gerado? Foi o fruto de ódio, de ressentimento. Tudo bem? Então, esse é um ponto muito importante. Isaías 26:3 também fala da paz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, eu confio em Deus e eu vou sentir paz. Porque quando é de Deus, sentimos paz. Amém? Eu estou gravando aqui com o celular do lado, né? Acabou aparecendo uma mensagem, tá? Mas a gente ignora ela, tá? Amém? Queridos, quando paramos de pensar em Deus, aí está um grande segredo. Quando paramos de pensar em Deus e em seus propósitos, é que perdemos a paz. Então, pense em Deus, pense na palavra, nos frutos, né? Se envolva, exercite, leia a Bíblia, faça devocionais. Amém? E aí vamos para o texto, né, final de Gênesis, aonde o diabo enrolou, né? E aí nós podemos ver o sofisma se tornando uma fortaleza na vida de Eva, né? Lá no versículo 6, né? Diz assim, vendo a mulher que a palavra era boa, olha só, vendo a mulher que a palavra, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, fruto da árvore, porque o diabo, né, questionou, colocou em dúvida, ele falou uma mentira, depois ele usou uma verdade. E aí sugeriu na mente, começou a dúvida, sugeriu na mente, então ela começou a aceitar aquela sugestão, aí já vai para o sofisma, ela começa então a ver, ela começa então, olhou para a árvore, chegou perto,
eu vou pegar essa fruta, eu vou comer, né? Olha, ela é tão joia, os meus olhos estão se agradando dela, né? Eu vou comer e vou dar para o meu marido também. Chamou Adão. Então ela começou, já aqui no sofisma, né? Se imaginar e já fazer. E ela faz já entrando na fortaleza, né? Então ela comeu e deu ao marido e os dois comeram. Eva começou a meditar e considerar naquelas sugestões, né, que é o sofisma, e na sequência ela então ficou aprisionada, né, naquela sagacidade de Satanás que a gente conhece o texto. Então, o versículo 4 de 2 Coríntios 10, que é o nosso texto base, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você estiver nesse nível de fortaleza, crendo e já fazendo, agora se entregue a Deus, porque as armas de Deus são poderosas para destruir. Por exemplo, Efésios 6,16 nos fala, né, embraçando sempre o escudo da fé. Aqui é a armadura de Deus que ele concede a nós, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui está um exemplo, né, de dardos inflamados. Na ponta do dardo era colocado, né, um tecido cheio de produto inflamável e acendia, lançava e pegava naquele escudo. E se aquele escudo não tivesse habilitado, preparado, né, ali com a água, então se você quiser saber mais sobre isso, também se inscreva na EVN, da armadura de Deus. Tinha todo um procedimento sobre o escudo. Aquele dardo ia pegar no escudo, que é o escudo da fé. E se o escudo não estiver preparado, você vai deixar que a dúvida entre e você não exercite a fé em Deus. Então aquele dardo pega no escudo e começa a incendiar tudo e pegar fogo em tudo. Muitas vezes permitimos que os pensamentos de Satanás se alastrem por completo, gerando uma fortaleza, né? Impedindo, né, que o Espírito Santo entre aí, né, no território que tem que ser ocupado pelo Espírito Santo. E quem é o inimigo do Satanás? É o Espírito Santo, gente. Nós somos apenas aquele canal de Deus que o diabo vai fazer de tudo para que o Espírito, a presença de Deus não esteja em nós. Ele quer conquistar e ocupar o território. Então, temos que impedir isso. Amém, gente? E só será possível pelo conhecimento da palavra. Hoje pela manhã, eu fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência por algo que ocorreu. E lá, conversando com o delegado, um conhecido, né? Ele começou a abrir o coração sobre coisas que ele estava vivendo, passando. Fiquei bastante tempo ouvindo suas argumentações, suas queixas, né? E a gente tem esse papel, né, na sociedade, não é só dentro da igreja, e não só como pastor, mas temos, essa responsabilidade de ministrar também a outras pessoas. Até porque Deus nos colocou como pastor, né, do bairro, da comunidade, da onde nós moramos. E aí o delegado falou várias coisas, eu ouvi atentamente, aí já me levou para fazer o boletim de ocorrência com o escrivão, eu fiz, ele acompanhou, né, completou o boletim, aí eu voltei para a sala dele, e aí ele deu abertura, e eu, então, compartilhei um pouco do que nós estamos ministrando aqui. Compartilhamos um pouco sobre território ocupado, conquistado, a bandeira hasteada pelos Estados Unidos, né? Esse texto que nós vamos ler agora, Josué 1, de 1 a 9, né? E eu compartilhei, ministrei, eu percebi no meu espírito que ele foi muito impactado, anotou as referências, e ele, ao me despedir dele, ele agradeceu imensamente pelo carinho, pelas palavras, e ele disse que estava mais forte naquele momento. A palavra de Deus. Então, fui usado por Deus, através do Espírito Santo, para ministrar aquele homem, aquele delegado, né, de mais de 45 anos de delegado, né, de polícia civil, né, e agora o Espírito Santo nos usa para ministrar você, tá? Então, conhecer a palavra, meditar na palavra. E Deus
ele fala para Josué, né? Josué assume uma responsabilidade. Eu imagino que Satanás veio, né? E começou a colocar no território da mente, você não é capaz, você não chega nem aos pés de Moisés. E ele começou a ficar angustiado, começou a ficar preocupado, e aí veio a palavra de Deus, né, para ele, né, dizendo, olha, você vai, aonde você pisar, você vai conquistar. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não temas, não temas, ser corajoso, ser forte. Por diversas vezes, Deus falou, ser forte, corajoso, não temas. Ser forte, corajoso e não temas. Deus teve que falar muito para Josué. E nesta palavra, a palavra é ser forte, corajoso, ser forte, corajosa, não temas. O Senhor é contigo, você é filho, você é filha. Filho por adoção, a qual clamamos, Abba, Pai. Amém? E aí, Deus, para concluir, no versículo 8, ele dá, né, o caminho das pedras. Não cesses de falar deste livro da lei, da palavra. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E ele conclui, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, Senhor, sou teu Deus e serei contigo por onde quer que andares. Amém? Então, medite, ser forte, corajoso. Não permita que o diabo construa um ninho na sua cabeça. Eu disse para o delegado, nós estamos andando no caminho, né, numa rua, e é inevitável, é impossível você se desviar de um cocôzinho, desculpa o termo, de um pássaro. Pode pingar aqui na tua cabeça. Mas nós podemos impedir de que esse mesmo pássaro construa um ninho na nossa cabeça, na nossa mente, ou que conquiste e ocupe o território que pertence ao Espírito Santo e a Deus. 1 Timóteo 4, 15 a 16, Paulo aqui instruindo o seu filho na fé, dizendo, medita nestas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, desses ensinamentos. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Isso, como eu disse, né? Se um pensamento aceito, ponderado e aprisionado na nossa mente, a gente acha que só nós que vamos ser prejudicados, pelo contrário, pessoas que nos cercam podem também ser. Sabe aquela pessoa que é instável, né? Ela está toda feliz no novo emprego, está tudo bem, daqui a pouco vem de novo aquele pensamento, né, de tristeza, de desânimo, de abatimento, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ele não está certo de quem ele é ainda. Aí ele deixa o diabo trabalhar, né? Sai daqui, peça conta, vai para outro lugar, olha, não estão te valorizando. Então, vê os frutos daqueles pensamentos. Às vezes Deus está nos testando para o nosso crescimento. Às vezes é Satanás tentando ocupar e conquistar e ocupar o território da mente, tá? Gente, né? É isso. Tem outro texto aqui que eu não vou falar, eu vou pular, né? E vou para o texto final para a gente encerrar essa palavra. Amém? Tema dessa palavra: território conquistado e ocupado. Não é? É o tema dessa palavra. Conquistado e ocupado. Ou ele é ocupado pelo Espírito Santo, ou ele é ocupado por Satanás. E ao ser ocupado por Satanás, a fortaleza passou os dois estágios, é fortaleza, muito provavelmente haverá grande dificuldade do Espírito Santo entrar. E ao deixar que o Espírito Santo ocupe a nossa mente com pensamentos de vida, aí sim somos mais do que vencedores, tá? E o texto final, para a gente colocar aí, hastear a bandeira, né, do nosso Deus, é Êxodo 17, 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, né, no lugar alto, e o bordão de Deus, né, o cajado de Deus, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém,
Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Que princípio é esse? Que nós não podemos ganhar essa guerra sozinhos. Deus tem trazido para junto de nós pessoas, né, que têm caráter, pessoas que têm palavra, que têm profundidade, que têm fé. Né? Também há outros que estão caminhando para isso. Então, não podemos e não devemos caminhar ou querer vencer sozinhos essa batalha. Esses amalequitas foram os primeiros inimigos, né, que chegaram à frente de Moisés e o grupo, tá? E eles foram vencidos. E aí a Bíblia fala que Moisés sozinho com a mão, depois cansava, o povo ia perdendo, e aí a Bíblia fala que Arão e Ur sustentaram as mãos, né, de Moisés, fizeram ele ficar sentado. Então, nós precisamos uns dos outros. Eu, como pastor, pela misericórdia do Senhor, preciso de você do meu lado, que você ore por mim, nos abençoe, invista no reino. E eu preciso de você para que você possa, né, fazer parte, estar inserido, conectado, participando, sendo dizimista, financiador do reino de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos uns dos outros. E a Bíblia fala, né? Um do lado do outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então, 3 lá em cima, Moisés, Arão e Ur. As mãos de Moisés levantadas, Ur e Arão de um de cada lado. E lá embaixo, Josué com uma equipe de homens, né, soldados, pelejando. Aí, Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. E a palavra de Deus tipifica uma espada, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então, a espada na Bíblia representa a palavra. Então, é na palavra, exercício. E não só na palavra, ele estava lá lutando, né, pondo em prática. Aquilo tem que gerar em você. Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E, gente, para fechar com chave de ouro. E Moisés edificou um altar, ele chamou, o Senhor é minha bandeira. Eu vou colocar aí um banner para você, no telão, né, aí na palavra, né, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Esse Amaleque, ele continua vindo diariamente. Esse inimigo vem diariamente. É como a ave do céu que vem para roubar ali aquele holocausto. Então nós temos que enxotar, não permitir que esse território mente seja ocupado, né, conquistado e ocupado por Satanás, mas sim ocupado, conquistado e ocupado pelo Senhor. E o Senhor é a minha bandeira, é o Senhor Jeová Nissi. O Senhor luta comigo. Jeová Nissi é o Senhor luta comigo. O Senhor ocupa o território da minha mente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa palavra, né? Que você possa buscar do Senhor, não permitir que Satanás roube, né, a sua promessa, roube a você, roube sua casa, amém? Roube aquilo que ele tem para a sua vida, amém? Este terreno, esse território, né, tem que ser ocupado, conquistado e ocupado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Aqui, pensamentos bons, pensamentos de paz. E vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós no ano de 2021. Um novo tempo, uma nova estação. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que esta palavra, Senhor, venha gerar, que eles recebam com mansidão essa palavra implantada no coração deles, como o Tiago coloca na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.